Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, aqui do canal Família Guex. Nesse vídeo de hoje um tema muito especial. Quero contar para vocês uma história da Bíblia, né? Uma história muito inspiradora em que fala a respeito da persistência e da fé. E eu quero contar essa história, quero ler aqui para vocês e espero que vocês gostem e que possam encontrar forças e depois no final vamos fazer uma reflexão bem rápida, né, sobre essa palavra. Que está aqui no livro de Lucas, capítulo 18, que fala a respeito da parábola da viúva persistente, que diz assim, ó: E disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo homem que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: Faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda todos os dias, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte mais. E disse o Senhor: Ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vocês entenderam que coisa interessante é a persistência de alguém? Essa história que o apóstolo Lucas escreveu é uma parábola onde Jesus contou essa história. Eu creio que ele escutou essa parábola através dos discípulos, né? Talvez Pedro, Tiago, João, né? Tantos discípulos de Jesus, André. Eu creio que ele escutou esta mensagem, né? Onde os apóstolos contaram essa história. Jesus Cristo contando essa história de ser persistente, de nunca desistir, nunca desanimar, mesmo diante das adversidades. Aflições todos nós teremos. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já venceu por nós as adversidades. E alcançar o objetivo depende da nossa fé e persistência. Quantas pessoas não alcançam seus objetivos porque muitas vezes não tem mais fé e paciência para esperar a vitória. Aqui o apóstolo Lucas registrou essa história muito interessante. Nessa cidade, né, Jesus conta, é uma história figurada, né, que tinha um homem que não temia Deus e nem respeitava os homens. Era um homem ímpio, né, que não temia Deus mesmo no seu coração. E na mesma cidade tinha essa mulher, que era uma viúva, e ela tinha uma causa na justiça. E esse homem era o julgador, aquele que traria a sentença. E essa causa, há muito tempo ela ficou lá tentando, né, falando com ele: olha, faz justiça por mim, né, julga a minha causa, me ajuda nesse processo. Mas aquele homem nunca quis fazer justiça por ela, sempre deixou ela na mão. Mas ela nunca desistiu, ela creu que algum dia o coração dele, né, ia amolecer e ele ia fazer justiça por ela. Então foi que um dia que aquele homem ficou perturbado e disse: olha, eu vou fazer justiça por essa mulher para que ela nunca mais volte aqui a me incomodar. Se eu fizer justiça por ela, ela não vai voltar mais aqui. Então eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Ele foi e fez justiça por ela. Ainda que ele não temia a Deus nem respeitava os homens, teve que se dobrar, né, à vontade daquela mulher. Então aqui Jesus está dizendo: aí Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que parece que é tardio para com eles. Olha, eu digo-vos que depressa Ele fará justiça. E quando vier o Filho do Homem, será que Ele vai achar fé na terra? Olha que interessante. Deus, Ele não se dobra à nossa vontade. Por quê? Às vezes as pessoas pensam que porque oram, jejuam, porque andam em santificação, acham que Deus vai voltar para a sua vontade. Mas não é isso. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em oração, em paciência, né? Quando começamos a produzir os frutos do Espírito, ter paciência, ter tranquilidade, ter amor, ter fé, esperança no coração, nós começamos a nos convencer de que o milagre vai acontecer. E desta forma, a nossa fé ela começa a se movimentar e Deus estende as suas mãos e opera o milagre. Porque o Senhor, Ele opera o milagre onde há fé.
A fé sem as obras, ela é morta. Então nós não podemos nos aproximar de Deus sem ter fé. Hebreus capítulo 12, né, fala sobre a fé. Então aqui, essa mulher ela não desanimou, nunca desistiu, ela teve um foco e um propósito. Eu vou ir até o fim, eu vou continuar batendo nessa porta e falando com esse homem, eu tenho certeza que eu vou receber a minha causa. E a mesma coisa eu digo para você, talvez você já bateu em tantas portas, talvez você já começou tantos projetos e desanimou. E aí você ficou frustrado, não conseguiu entender por que você não avançou. O segredo é não desistir, continuar, perseverar até o fim. Lá no livro de Apocalipse, ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está falando de salvação. É o bem mais valioso que o homem, que a mulher na face desta terra pode alcançar de Jesus. O ser humano pode alcançar esse favor de Cristo através do nosso Senhor Jesus, e a salvação eterna. Então você vê aqui, Deus ele pode fazer justiça por você, mas é você que não deve desistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, meus queridos, não deixe que as dificuldades, que o inimigo venha te desanimar. Às vezes parece que não vamos alcançar os objetivos, mas se nós continuarmos firmes no propósito, confiantes, tendo fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não vimos, mas esperamos em Deus. Se você espera em Deus, você não vai ficar confundido, tá bom? Então, que essa mensagem fique guardada no teu coração, né? Nesse livro de Lucas, capítulo 18, verso 1. Que você possa meditar esta mensagem e entender que a persistência ela gera paciência, a paciência ela gera esperança, e a esperança ela gera fé. E a fé ela movimenta as mãos de Deus ao nosso favor e nos entrega a nossa vitória. Se você gostou dessa mensagem, se te motivou, compartilhe com mais pessoas, deixe seu like aqui no nosso canal, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho aqui para mais notificações, e que Deus abençoe você e a sua família. Até o nosso próximo vídeo.